Sejam muito bem-vindas ao nosso quadro Nutrir para Vencer, que acontece todos os domingos às 7h49, onde eu coloco 2 temas para que vocês façam a votação e o tema mais votado eu entro aqui para conversar e explicar a função nutricional antifúngica desse alimento ou desse nutriente. E hoje nós conversaremos sobre o tempero louro, a folha de louro, exatamente aquela que representa a vitória nos Jogos Olímpicos, não é à toa que representa a vitória, e nós iremos conversar sobre ela, sobre essa folha, sobre esse tempero. Eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre candidíase, síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica, que é o que resolve o quadro de síndrome fúngica de candidíase, e tudo que envolve aí o estilo de vida saudável, inclusive a nutrigenética, que eu sei que para muitas é algo novo, algo muito distante, mas só a partir da nutrigenética você tem uma alimentação, uma nutrição de precisão, que é você saber exatamente o que você precisa suplementar, o que você precisa comer para prevenir doenças. Mas aqui a gente vai falar hoje sobre louro, sobre o tempero. E quem tem dúvidas sobre esse assunto, sobre síndrome fúngica, candidíase, no final aqui do nosso conteúdo, eu tiro as dúvidas de vocês. E eu separei 12 benefícios, eu estava aqui, pontuando tudo que eu iria falar hoje sobre o tempero louro. Eu já comentei aqui em outros momentos, para quem é nova por aqui, esse conteúdo já é feito há bastante tempo. E eu já comentei do louro, mas eu nunca havia separado os 12 benefícios, né? 12 específico. Então eu preparei isso exclusivamente aí para vocês, para que você consiga olhar para a sua alimentação de forma muito mais profunda, para compreender que a ação, tanto para reconstruir o seu corpo, que isso é feito todos os dias, quanto para o processo de eliminação, para que esse processo de eliminação de fungos e toxinas aconteça. Isso não vai ocorrer simplesmente você colocando uma medicação e continuando mantendo aquele padrão de alimentação que te adoeceu. Então, se aquilo levou você ao adoecimento, o caminho está errado. Se fosse o caminho certo, simplesmente você precisaria manter aquele padrão de alimentação. E normalmente quando a gente está assim, numa vida muito mais agitada, no piloto automático, que não está vivendo no presente, prestando atenção nos avisos aí que o corpo dá, a inclusão de alimentos e de temperos antifúngicos na rotina acaba passando batido. Sabe, por exemplo, quando você vai preparar algum prato, alguma coisa, você olha, tá sem cor, né? Tá sem tempero, tá sem ação nutricional. Então, é exatamente aí que entra o papel do louro. Como eu disse aqui para vocês no começo, o louro ele representa vitória. Eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários e aí eu volto a colocar os comentários quando eu terminar aqui a explicação, tá? Que eu vou fazer uma explicação direta já para vocês compreenderem o assunto e depois eu entro aí para conversar com vocês sobre as dúvidas em relação a candidíase e síndrome fúngica e sobre o evento que vai acontecer na próxima semana, que a gente começa oficialmente os 3 dias de curso gratuito no dia 17, tá? Na próxima semana. Então, isso aí a gente vê no final. Voltando aqui ao assunto de hoje, o louro ele representa a vitória, então é algo valioso na nossa culinária. Os temperos, de um modo geral, eles são valiosos. Só que, conforme popularizou o consumo e depois da Revolução Industrial, tudo aquilo que passou por uma grande mudança, aquilo que era utilizado pelos nossos ancestrais, de certa forma foi esquecido. Então foi deixado de lado as ações, os compostos nutricionais presentes naqueles temperos, naquelas sementes, naquele perfil de alimento, e isso parou de ser conversado e falado, e o foco após essa revolução que a gente teve da alimentação e também da industrialização, né, tudo aconteceu ao mesmo tempo, tanto da indústria quanto do alimento, esse olhar para o alimento de forma cautelosa, delicada, e para utilizar isso como um escudo em um momento de uma situação de fragilidade, de estar vulnerável como um quadro de candidíase e de síndrome fúngica, isso foi esquecido. Por isso que as pomadas e as medicações de repetição ficaram tão popularizadas. Então eu não preciso do alimento, eu não preciso do nutriente para vencer um quadro, eu simplesmente preciso ir até uma farmácia e continuo com esse padrão de repetição toda vez que eu adoeço. Então, aí que está, talvez você já tenha percebido isso, que aconteceu com você, e aí veio na tua mente, tá, e o que eu faço para me curar desse quadro? Então, o primeiro passo é você
exatamente enxergar esse loop do adoecimento que você entrou, que certamente a gente leva um tempo para perceber isso. Não começou hoje, bem possivelmente começou há 5, 10 anos esse padrão do uso de medicações a todo momento que fica adoecido. E puxando isso, resgatando essa introdução, que eu quero trazer aqui o conteúdo que é sobre louro, sobre o tempero, nos traz a reflexão de parar para analisar. Em qual momento da minha vida, da minha existência, eu realmente peguei um tempero, peguei um alimento específico, parei para analisar quantas vezes eu coloco na minha semana, no meu mês, na minha rotina, e eu sei o quanto que esse nutriente está fazendo bem para que eu recupere o meu corpo, para que eu bloqueie o crescimento de algo que faz mal dentro do meu corpo. Então, isso é muito raro, são poucas as pessoas que param para fazer essa reflexão sobre a inclusão e também a organização disso, porque isso precisa ser organizado. Por isso que dentro de um tratamento antifúngico existe um passo a passo, com começo, meio e fim. Quer dizer que fim, eu continuo sem fazer nada? Não, aí depois você traça um outro objetivo de manutenção, simplesmente para você manter aquilo que te traz prazer e bem-estar. Mas quando eu penso numa organização de um processo que eu sei que eu estou em um estado de adoecimento, eu preciso entender a inserção desse alimento, desse tempero. E pensando no louro, que é algo que muitas vezes é até esquecido de colocar no feijão, que era o clássico. Quem aqui não tem alguém da família, a avó ouviu a mãe, toda vez que iria cozinhar o feijão, colocava o feijão de molho e depois cozinhava com a folha de louro. Então, deixa eu até ativar aqui. Quem aqui assistiu sua mãe e sua avó fazendo isso e faz isso intuitivamente, porque viu alguém da família fazendo, e aí continua fazendo isso. Mas, possivelmente, nunca parou para analisar o que será que esse tempero tem, o que isso pode trazer de benefício. Aí que tá. Então, isso é o nutrir para vencer. É o parar para refletir cada pedacinho que eu puder, daquilo que eu consegui incluir dentro da minha realidade, as manobras que eu faço para proteger o meu corpo de uma forma sustentável, leve, que eu falo, nossa, eu tenho isso aqui em casa, eu nunca tinha parado para pensar, eu via dentro do feijão, não entendia para que isso servia, por que colocavam isso aqui dentro do alimento, e agora escutando um conteúdo, opa, tudo fez sentido. Eu coloco ali, agora eu entendo para que serve, para que funciona. E você sabendo os detalhes dos benefícios de um tempero ou de um alimento específico, isso traz mais, não sei para vocês qual fase que você está aqui, mas isso traz mais impulso para você olhar para o alimento ali e falar, opa, deixa eu me atentar para não deixar faltar o tempero aqui na minha rotina. Não quer dizer que você precisa usar todos os dias para sempre um tempero. A gente faz rodízio, alimento e tempero, bem nutridas e futuras bem nutridas. A gente faz ciclos. Assim como tem as fases da lua, as fases das estações do ano, nosso corpo é a mesma coisa. Com os temperos e com os alimentos, tem fases. Então há um ciclo que a gente inclui, um ciclo de mudança, e esse ciclo é com enfoque naquilo que você quer resolver. Então, no caso, aqui nós estamos falando sobre o quê? Síndrome fúngica, então quadro de infecções fúngicas de repetição. Então, para quem não consegue sair desse estado de adoecimento. Então, puxando isso, olhando para os detalhes daquilo que você faz aí todos os dias, a folha de louro, ela é colocada no feijão, nas leguminosas, que é o grupo do feijão, para facilitar o processo digestivo ali daquela capinha que tem em volta dos grãos, para evitar a concentração, principalmente ali de lectina. Você deixa de molho e depois você coloca o feijão para cozinhar com essa folha, para que esse fator antinutricional que a gente não quer dentro do nosso corpo, que gera estufamento, má digestão. Então isso fica o quê? A folha de louro, ela faz como se fosse uma limpeza, claro que não é bem assim, mas só para ficar mais fácil de compreender, é como se fosse uma limpeza que é feito ali durante o processo de cocção, de cozinhar aquele feijão, e com isso você tem uma melhor digestibilidade. Por isso que muitas vezes quando você come fora, você já deve ter prestado atenção nisso, então você come uma feijoada, um feijão num lugar que você não está acostumada e você não sabe como essas pessoas prepararam, né? O restaurante preparou essa leguminosa. Aí você fala, nossa, parece que eu comi um boi aqui, parece que eu comi 3 pratadas, né? Eu estou me sentindo pesada, estou me sentindo estufada. E muitas vezes é porque o básico do processo, que já é ancestral,
né, que já é feito há muitos anos. Às vezes esse básico desse processo, que já sabiam-se que esses grãos são de difícil digestão, precisa de um suporte, de um apoio que é o remolho, deixar de molho e incluir a folha de louro ali para fazer o seu preparo. Então aquele restaurante, aquele local, certamente nem todos fazem, a maioria faz, até para não ter esse vínculo, né, negativo ali da pessoa comer no lugar e ficar lembrando daquele alimento, porque isso gera um estado de insatisfação. Então, se o lugar é esperto, ele vai fazer esse processo que tira esse composto antinutricional. Se o restaurante não tiver ali uma nutricionista por trás, pode ser que deixe isso passar. E na sua casa, durante o seu processo de vitória, louro representa vencer, olha só que maravilhoso. Então, durante o seu processo de vitória, para você bloquear esse supercrescimento de fungos, você pode manter a folha de louro na sua rotina, tá? É importante que os temperos, como eu disse, o rodízio dos temperos. Boa noite, Nick. Boa noite, Ná. Você mantenha. E o louro é uma dessas folhas. E conversando aqui com vocês sobre os 12 benefícios do louro, o primeiro, já falei aqui, que é o processo digestivo, então ajuda a eliminar esse fator antinutricional, é o primeiro. Indo para o segundo, quando eu falo aqui com vocês sobre minerais, tá? Alimentos reguladores, então tudo aquilo que deixa o nosso corpo funcionando de um jeito que eu me sinta bem, que eu me sinta satisfeita, que eu não esteja no estado de adoecimento, exige esses alimentos reguladores. E por mais que possa parecer distante, os temperos têm uma ação reguladora. Vários. Aqui eu tô falando de louro, mas tem orégano, tem alecrim, tem cúrcuma, tem gengibre, salsa, cebolinha. Então, se você olhar aí na sua casa, coentro, você deve ter algum tempero. Talvez o que esteja faltando é a organização disso e o entendimento para que serve esse tempero e por que é importante você colocar isso na sua rotina de forma organizada e bonitinha, né? Bonitinha que eu digo, não deixar os pacotes abertos, as embalagens ali dos temperos largadas, guardar do jeito certo e assim por diante, tá? Voltando aqui para o segundo benefício aí do louro, fui lá na prateleira da tua casa e voltei para falar sobre esse assunto. A regulação feita pelo potássio. Então, o louro, ele tem potássio e magnésio, então já vou falar aqui do segundo e do terceiro benefício, que ajuda tanto, sabe esse funcionamento involuntário que o seu corpo faz todos os dias, que isso ajuda você a vencer candidíase e síndrome fúngica, que é respirar, bater o coração, os intestinos fazerem o movimento, o peristaltismo, então os movimentos, as ondulações para que você elimine as toxinas, então o funcionamento do rim, do fígado, então tudo aquilo que é involuntário depende de nutrientes para funcionar. Assim como seus hormônios para que você tenha libido, assim como a sua pele para que tenha regeneração de um quadro de candidíase, de síndrome fúngica, de micose, enfim. Então, a folha tem a presença aí do magnésio e do potássio, tá? Desses dois minerais. E isso você consegue extrair, claro, em proporções menores quando você está utilizando para cozinhar ali um alimento. E tem pessoas, igual a Nick colocou aqui, que faz chá de louro. Eu, particularmente, eu não tenho o hábito de fazer chá de louro, mas eu sei que muitas mulheres gostam de fazer a rotina com um chá de louro que você faz com uma folha de louro, mesmo aquele louro que você compra em supermercado, e você faz o chá de infusão. Você bota a folha na água quente, espera um pouquinho, tira a folha e toma o chá, tá? Então, tem ação benéfica, assim como você pode ter ação benéfica colocando louro na comida. Assim como eu disse, no caso aí do feijão, tá? Então, magnésio, potássio, a função digestiva, então já falamos aqui de 3, tá? 3 benefícios. Indo para o quarto e para o quinto, fonte de vitamina B6 e B9. O que isso quer dizer, Sheila? O que eu preciso saber sobre isso? Que faz bem para o meu corpo, que vai fazer com que ele funcione. Sem vitamina B6, você fica uma pessoa entristecida. Você fica com uma sensação de mal-estar, que o teu dia tá preto e branco, que as coisas não estão acontecendo, que a vida não está fluindo. Isso acontece quando falta um nutriente, que a gente está falando de B6. Faltou B9 na tua rotina, você não tem o processo de regeneração acontecendo. Então, quem está aqui sofrendo de um quadro de repetição, esse processo de regeneração, ele vem em conjunto com a eliminação.
Então, quem não consegue vencer o quadro, muitas vezes essa etapa inicial, ela não está sendo feita da forma correta. Então, se falta B6, eu fico mais triste. Se falta B9, eu não tenho processo de regeneração acontecendo. E isso pode ocorrer desde a juventude, tá? Não só na fase adulta. Por isso que tem algumas pessoas, por exemplo, que tem envelhecimento. Você olha para a pessoa, ela parece ser mais velha do que de fato ela é. A pele é envelhecida, os cabelos brancos aparecem na fase dos 20 e poucos anos, porque falta o nutriente que regenera, que reconstrói, que são conjunto de nutrientes, mas aqui eu estou dando um exemplo, a B9 que está presente aí na folha de louro, tá? Além da B6, que também dá esse ânimo, esse vigor. Então, a pessoa que está sempre abatida, que está sempre com uma sensação de a vida está preto e branco, bem possivelmente ela tem deficiência de nutrientes do grupo B, tá? Então, ela não está comendo o suficiente, ou se ela está comendo, ela não está absorvendo, porque se ela está vivendo um quadro de síndrome fúngica, tem um biofilme de fungos que precisa ser eliminado da forma correta pelo fígado, intestinos, rim, pele, respiração, transpiração. É assim que a gente elimina toxinas. E se não te ensinaram a eliminar da forma correta, simplesmente passaram a informação para você que o seu corpo, ele vai eliminar só usando a medicação, isso não acontece. É por isso que você adoece novamente. Tá? Faltou informação ali junto com a prescrição, tá? Que é a parte nutricional aqui que eu estou conversando com vocês, tá bem? Tomem só cuidado com essa questão do chá de louro, de usar o tempo todo, porque nenhuma planta, nenhum tempero, assim como um alimento, se eu insisto e eu foco nesse nutriente repetidamente durante muito tempo, isso se torna benéfico para a saúde. Assim como algumas pessoas, por exemplo, colocam, eu vou tomar própolis. Tem uma amiga que falou assim pra mim esses dias, encontrei com ela, falei, ela falou pra mim assim, eu tô com a garganta ruim, vou ir na farmácia comprar um remédio pra garganta, né? Aí eu comentei com ela, falei assim, é importante você entender o gatilho que despertou esse problema na garganta e tudo mais. Aí ela falou assim, não, mas eu me cuido, né? Eu tomo própolis todos os dias, há muito tempo pra cuidar do meu corpo. Aí eu alertei ela, porque eu falei assim, bom, usar própolis, uso contínuo, já é o jeito errado de fazer uma manobra nutricional. Então, você faz com que o seu corpo não, a longo prazo, você vai insistindo no nutriente, é como se ele parasse de valorizar aquele nutriente. Tá? Não tem como ele aproveitar o benefício daquele nutriente durante 1 ano, 6 meses, tá certo? Então, você pode até usar uma estratégia de chá, mas não passar, eu sugiro que não passe aí de 2 a 4 semanas insistindo no mesmo tipo de chá, tá? Para não te trazer problema nutricional. O excesso e a falta que são um problema. Então, se eu excedo a quantidade, eu estou fazendo mal da mesma forma que a falta do nutriente do alimento, tá bem? Então, esse é um ponto importante. Então, folha de louro tem esses 2 nutrientes que eu trouxe aqui para vocês. Quinto, vitamina C, por incrível que pareça. Fala assim, nossa, a folha tem vitamina C? Tem sim. É claro que quando você deixa muito tempo no fogo, quanto mais tempo eu deixo, menos nutriente eu consigo aproveitar daquela planta. Ou, dependendo ali da situação, eu até aproveito, mas de uma forma diferente. A gente não tem todas as respostas em relação ao aproveitamento de nutrientes, tá bem? Vitamina C é fácil de consumir através de outros alimentos, como uma goiaba, por exemplo, uma cerola, um caju, uma folha verde escura. Mas no louro também tem, então é importante que você saiba disso, tá? Então, vamos pro quinto. Tô olhando aqui para não esquecer de falar nenhum para vocês. O sexto, que eu não poderia deixar de falar, ação antifúngica que o louro tem. Então, tem compostos fenólicos, então benefícios na planta que vão ajudar no bloqueio desse crescimento de fungos para que tenha uma regressão. É claro que o louro não resolve um quadro de candidíase e de síndrome fúngica de forma isolada. Assim como você pegar e colocar eu vou colocar um alho, eu vou colocar um alecrim, não é assim que funciona, porque o corpo precisa de vários outros nutrientes para que tenha regeneração, eliminação, reconstrução e manutenção. Mas eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo e observar se dentro do conjunto de informações que eu tenho, dentro do meu passo a passo, se eu estou inserindo tudo aquilo que está ao meu alcance para facilitar o meu processo de vitória.
e a ação antifúngica que os temperos têm, incluindo o louro, é de extrema importância, valia quando você está utilizando. Aqui me perguntou se perde os nutrientes quando fervido. Quando é fervido demais, então muito tempo deixado em cocção. Para fazer um chá ou quando você coloca dentro de um feijão que é um tempo mais curto, você não perde tantos nutrientes, tá bem? Quando você vai ter o aproveitamento da água, você aproveita mais os nutrientes. É diferente quando você vai cozinhar, por exemplo, um legume e você deixa aquele legume no fogo e você joga a água fora do legume. Então você jogou a água fora do legume, a tendência é que você perca mais nutrientes. Se você vai aproveitar a água, igual é o caso de um feijão, por exemplo, você tem a chance de ter mais absorção desse nutriente, tá bem? Então, ação antifúngica como coadjuvante, não como um protagonista. Então, o louro não é um protagonista antifúngico. Ele, na maioria dos casos, não é ele que consegue dar um bloqueio, mas é um coadjuvante. Ele ajuda. Então, é importante que quando você for cozinhar aí os seus feijões, as suas leguminosas, bota louro aí no seu tempero, tá bem? Oitavo e nono, ação de eliminação. Então tem uma ação diurética e anti-inflamatória. O que isso representa para a tua vida? Se você tem uma ação de eliminação funcionando da forma correta, as toxinas geradas pelos fungos mortos, porque você precisa matar os fungos e eliminar as suas toxinas, certo? Não é simplesmente, eu matei os fungos aqui e o fungo vai embora, ele vai ser eliminado pelo ar. Não, ele elimina toxinas. E nesse processo de eliminação de toxinas, eu preciso colocar nutrientes para que a eliminação aconteça o mais rápido possível. Tem pessoas que eliminam em 4 dias, tem pessoas que eliminam em 15 dias, para depois entrar num processo aí de reconstrução e continuar a regeneração. Isso depende de cada organismo, porque depende de uma variação genética que a gente tem no fígado. Então, cada um tem a sua variação genética, elimina mais rápido, elimina mais devagar, e aí você coloca nutrientes para contribuir nesse processo de eliminação, tá? E o louro tem essa ação diurética e anti-inflamação, que eu dei o exemplo aqui da minha colega que estava com problema na garganta. Por exemplo, para ela, o louro teria uma ação benéfica se ela mantivesse isso na rotina dela, no dia a dia, como um preventivo ou como um tratamento a partir do momento que ela sentiu um incômodo. No caso da síndrome fúngica, da candidíase, uma pessoa que está com qualquer doença com final ite, rinite, sinusite, assim por diante, tá? Isso ajuda. E no quadro de inflamação, então, da vulvovaginite, então, naquele processo de coceira que gera as fissuras, então essa ação anti-inflamatória é de extrema importância. Colocar alimentos e nutrientes que tem essa ação anti-inflamatória, tá bem? Então, louro ajuda aí também, tá? Bom, passando para o 10º, a ação estimulante. Então, faz com que esse processo de eliminação tenha um ritmo mais acelerado. O que isso quer dizer? O processo de digestão, quando você coloca ali dentro das leguminosas, facilita com que você faça uma digestão mais rápida daquela leguminosa. Então, esse estimulante, quando você consome o louro, a presença do louro na sua alimentação, estimula o seu processo digestivo, de um modo geral, tá? Não só no controle ali de excesso de gases, que gases são normais, todo mundo elimina, mas o excesso de gases e também na liberação de ácido clorídrico, então processo digestivo aí no estômago. Então veja só quanta coisa boa, tá certo? E por fim, a questão juntando com a eliminação, o processo de expectorar a produção de muco, que muitas pessoas, durante uma fase de candidíase e de síndrome fúngica, podem apresentar essa produção de muco. Sabe a sensação de limpar a garganta? Então, os sinais e sintomas da síndrome fúngica envolvem o corpo todo. Então, no dia 17, vocês compreenderão todos os sintomas, inclusive farão testes aí para identificar qual nível que você está de sintomas. Isso com um enfoque em diagnóstico nutricional, porque aqui o papo é comida, o papo é cura, processo de vitória, tá certo? Então, é esse o objetivo do nosso encontro. Então, quando eu olho uma pessoa que está o tempo todo com essa necessidade de limpar a garganta, limpar o ouvido, com coceira persistente de escamação, então é uma forte sinalização que esse passeio dos fungos, essa translocação está acontecendo com uma certa frequência. E que há, bem possivelmente, outros bichinhos querendo crescer, por isso que há essa produção de muco,
Então, a necessidade de limpar a garganta o tempo todo. Sheila, mas o que isso tem a ver com candidíase, com vagina e com micose? O todo. Tem a ver porque você é um todo. Então, quando há algo acontecendo no seu corpo, quando você para refletir, opa, não está só esse problema aqui, tem outra coisa acontecendo aqui nessa outra parte. Então, você vai sentindo e olhando para você, priorizando o seu funcionamento, priorizando o seu corpo, você percebe esse todo. Aí você fala, nossa, isso tem relação com essa minha outra queixa. E aí, juntando essas informações, você olha para um tempero, para um alimento e para um passo a passo e fala, nossa, eu fazendo isso, eu venço tudo isso daqui, e aí eu tenho minha energia, minha libido de volta. É aí que tá. Esse é um dos passos aí, do nível aí de consciência, um dos estágios da elevação do nível de consciência que eu quero levar vocês. O parar para sentir e parar para resolver. Parar quer dizer parar a vida toda? Não, parar de fazer o que não funciona. Tá? Não é inteligente a gente continuar fazendo o que não funciona. Só que quando a gente não tem uma outra informação, a gente vai fazer o que foi passado ali. Então, eu estou há não sei quanto tempo seguindo essa orientação, essa prescrição e não funciona. Bom, teu corpo já te avisou que não funciona. Então, bora dar o próximo passo. Aí eu trago a reflexão aqui para vocês. Quando que vocês haviam escutado uma conversa sobre louro e ação antifúngica para um tratamento de candidíase e de síndrome fúngica? Como coadjuvante, né? Que a gente está falando que o papel principal do louro, tá? Então, deixar bem claro que ele é um coadjuvante, que ele vai ajudar assim como o todo, que precisa estar presente. Aí você fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar no processo digestivo, na questão de minerais, da regulação, de vitaminas, de tudo isso que eu preciso e que muitas vezes numa folha ali, num tempero, que eu coloco ali na minha rotina, eu já estou favorecendo esse processo de cura, de vitória. Não é maravilhoso o alimento? Coloca aqui um coraçãozinho aqui, se você acha maravilhoso o poder do alimento na sua vida. Então, o louro, a folha seca, você compra no supermercado, você pode utilizar no alimento para fazer o chá, tá bem? Fresca também você pode. Agora, quando você vai consumir ela com o objetivo de fitoterapia, você usa um extrato padronizado. Isso eu não indico, porque eu não indico o louro como coadjuvante no tratamento. Então, na sua vida, minha sugestão aqui nutricional é que você coloque em forma de tempero mesmo. Assim como, por exemplo, o alecrim, a gente não usa o alecrim seco ou fresco para preparar comida? Com louro é a mesma coisa. Você pode usar ele fresco ou ele seco, tá? Então, é mais fácil que você coloque ele da forma que seja sustentável. Eu, por exemplo, alecrim eu uso mais do que louro porque o grupo do feijão eu não consumo com muita frequência. Tá? Tem momentos específicos que eu consumo mais, fases do inverno. Normalmente no verão não tem muito hábito, às vezes uma feijoada numa quarta-feira, num sábado. Então, isso depende muito do perfil da tua alimentação. Só que aqui eu tô falando da minha alimentação 2022, eu venci síndrome fúngica em 2017. Então, a todo momento que vocês verem eu dando um exemplo, até postando alguma coisa da minha rotina atual de 2022, isso não tem relação direta com uma vitória da síndrome fúngica, porque o que eu fiz para vencer a síndrome fúngica foi em 2017, que é o que eu ensino dentro ali do curso gratuito e que vocês veem ali também no conteúdo do método que as bem-nutridas vêm, conversam e contam como foi a trajetória delas no processo de vitória dentro ali do método, do protocolo do curso onde eu ensino passo a passo. E dentro dos 3 dias gratuitos de curso que eu vou oferecer para vocês, é esse processo de vitória que vocês precisam estar atentos e alertas para vencer o quadro. Agora, a minha fase, a minha rotina atual é fase de manutenção, né? Eu trabalho agora, tudo que eu faço hoje em dia, então, nos meus finais de semana, então esse final de semana aqui, que eu dei uma variada na minha alimentação, não é o que normalmente acontece numa rotina, isso faz parte da manutenção. Até algumas bem-nutridas falam assim, mas eu vou poder voltar a fazer isso, tomar aquilo, comer aquilo. Sim, gente, a gente volta a ter uma vida normal, que na verdade é uma vida normal, regada de muita nutrição, já de forma inconsciente. É uma resolução inconsciente, porque você gosta tanto do processo que dentro da sua vida,
da sua vivência, mesmo sem doenças, você está protegendo o seu corpo o tempo todo. É algo que já se torna consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Então você entra num processo de vitória, venci o quadro, tô ótima, tô maravilhosa, e esse processo de proteção, ele faz parte de você, não é algo forçado, eu vou fazer porque alguém mandou eu fazer. Não, você aprende o processo e você insere o processo na sua vida, naquilo que vai representar o seu eu. Isso é o mais maravilhoso, né? Não é só, é um alimento que eu coloquei para vencer fungo. Não, é um alimento, um estilo de vida que eu coloquei para me transformar, para melhorar o meu eu e evoluir. É maravilhoso, né? E me conta aqui, bom, fechando aqui essa parte dos 12, eu fui para outro assunto, deixa eu fechar aqui o processo do louro. Então, fechando aqui os 12, né, 12 pontos fortes, 12 benefícios aí do louro para sua vida, para você não esquecer esse tempero na sua rotina antifúngica. E, como eu disse, chá não faça uso contínuo, né, por muito tempo, pela questão fitoterápica dele, mas se você quiser inserir numa forma de manutenção, pode ser incluída, não tem problema nenhum, tá? E lembre-se que a ação medicinal e nutricional dos alimentos, há muitas. Então, assim, se a gente fosse conversar sobre isso, a gente ia ficar horas e horas falando de benefícios de vários alimentos. Mas é claro que a gente escolhe um tema aqui para que isso fique mais redondinho. Então, acredite no poder do alimento na sua vida. E se o alimento que você está inserindo nesse momento, nessa fase, não está suprindo isso, muitas vezes não é que você tenha que mudar completamente, você precisa muitas vezes melhorar o padrão da sua alimentação, melhorar de uma forma que o seu corpo aproveite mais esses nutrientes, melhorar com a inclusão de nutrientes antifúngicos que muitas vezes você não precisa nem saber totalmente quais são, mas ter o conhecimento do que você precisa inserir para vencer. E essa parte da combinação dos alimentos a gente vai conversar no dia 2 do evento, do curso. Então, o primeiro dia do curso é dia 17 da semana que vem, não dessa, na próxima, tá? Então, quem não se cadastrou, depois entra no link do perfil aqui do Instagram ou do YouTube, onde você estiver vendo esse conteúdo, para você participar. Dia 17 a gente fala sobre biofilme de fungos, eliminação de biofilme, e o segundo dia, que é dia 19, 17, 18, 19, a gente conversa sobre a combinação aí dos alimentos, tá bem? Fez uma conexão aí, esse conteúdo do louro? O que vocês farão com essa informação? Deu um ânimo inserir aí no preparo das leguminosas na sua vida? Olhar para os temperos da sua casa, da sua geladeira, do seu armário e ver como está guardado esses temperos armazenados? Ver se você está tratando esse alimento com carinho, com amor, que o nutrir, né? Nutrir, ele é feminino, ele é uma espécie de carinho que você faz no seu corpo todos os dias. Então, quando você para de nutrir o seu corpo, quer dizer que você para de gostar de você. Não estou falando aqui que você não pode comer uma coisa super gostosa, uma sobremesa, não. Mas se em nenhum momento do dia você para pensar e refletir se aquilo que você está colocando está nutrindo o teu corpo para você alcançar o seu objetivo, que é vencer o quadro de candidíase e de síndrome fúngica, quer dizer que em algum momento você parou de gostar dele. E é um momento que você tem que voltar alguns passos e parar para se entender. Falar assim, o que está acontecendo, né? O que eu preciso reajustar na minha vida, na minha existência, que eu estou parando de amar o meu corpo, parando de me amar o meu funcionamento, que eu estou só danificando o meu corpo, a minha existência. Que muitas vezes é regular os pensamentos para eu regular as emoções e para eu regular a escolha ali do alimento, tá certo? E isso a gente pode, todos os dias, reorganizar, muitas vezes ficando em silêncio, né? Parando, deixa eu refletir aqui o que está acontecendo na minha rotina. Então, isso já ajuda, tá bem? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Geusa colocou aqui que está com micoses no corpo todo. Então, seja uma candidíase na região íntima, seja uma micose em qualquer parte do corpo, na pele, no couro cabeludo, nas unhas, é sinal de enfraquecimento.
Então você está ficando cada vez mais fraca. E o seu corpo está te avisando isso. Olha, as suas células de defesa... Sabe quando vocês fazem o hemograma? Um exame de sangue, pega lá, faz o hemograma. O hemograma vem a série de defesa. Só que isso muda todos os dias. Se você faz o hemograma hoje é um resultado, amanhã vai dar outro resultado e assim por diante. Não é fixo o hemograma, tá bem? Então por isso que o hemograma ele vem como também um coadjuvante. O mais importante é o que a pessoa relata que está sentindo, é o seu sentir de todos os dias. O hemograma vem como uma sinalização. E as suas células de defesa, que é como se fosse a sua proteção. Então, são as grades aí da sua casa e em algum momento começou a ficar com defeito essa proteção. Então, essas grades começaram a cair. E o que faz eu repor essa grade, então reconstruir ali a proteção do meu lar, da minha casa, é simplesmente eu inserir uma medicação para combater o invasor. Então eu simplesmente não vou colocar mais grades na minha casa e vou colocar só alguém para eliminar, para atirar. Não foi um bom exemplo, mas para eliminar o invasor ali, não funciona assim, tá bem? Então a reconstrução dessa grade, dessa proteção, vem com nutrição. E Sheila, qualquer nutrição é eu fazer uma reeducação alimentar? É eu cortar vários alimentos? É eu inserir qualquer coisa? Não. Aqui nós estamos falando de síndrome fúngica. Quando o seu objetivo for nutrição esportiva, você vai para uma linha de nutrição esportiva. Quando o seu objetivo for nutrição performance, né? Eu quero melhorar o funcionamento do meu corpo, prevenir doença e associar com a parte de exercício físico, eu vou para a nutrigenética, por exemplo. Eu quero eliminar o quadro de fungos, eu vou para a terapia nutricional antifúngica. Então, o objetivo ele precisa ser claro. Então, qual é o meu objetivo agora? O que eu preciso fazer? Se eu só preciso eliminar o fungo, então beleza, eu vou lá, coloco o remédio e só elimino o fungo. Mas se o meu corpo ele tá fraco, ó, a linha de raciocínio aqui, isso tem que ficar assim, ó, traçadinha aí na tua rotina para que você não esqueça disso. Fixa, né? A palavra seria essa, fixa na sua rotina. Se eu desejo que esse crescimento de fungos chegue ao fim, como eu vou fortalecer o meu corpo, a minha proteção, simplesmente querendo eliminar aquilo que está crescendo, sem proteger as células T de defesa, as células de defesa do hemograma lá, aquele conjuntinho de células no nosso sangue que precisam estar ali em harmonia para que o meu sistema imunológico fale aqui, opa, fungo, aqui não é o seu lugar, você não vai crescer mais aqui. Você pode até viver aqui junto com algumas bactérias, ajudar na produção de nutrientes, porque eles têm essa capacidade numa quantidade pequenininha, mas crescer a ponto de causar coceira, micose, deixar essa pessoa desnutrida, não, aqui não é o seu lugar. E quem toma ordem aí na parada, assim, fala assim, não, eu vou comandar aqui, é a sua defesa, o seu sistema de defesa. Só que o seu sistema de defesa está cansado se falta matéria-prima para ele, se falta proteção. E essa proteção vem desses nutrientes que você coloca todos os dias, tá bem? Então vem do tempero, do alimento, dos ciclos, dos rodízios que a gente faz durante as estações do ano, as fases. Então eu tô numa fase agora de eliminação, agora só tô na fase de regeneração, que é tudo que eu explico dentro do passo a passo do método, tá bom? Todas as informações, a Vanessa perguntou aqui, que serão colocadas em prática. Acho que você está perguntando do curso, dos 3 dias. Todas as informações do curso são práticas, tá? Eu explico a teoria de forma simples e depois eu dou a prática, igual eu estou falando aqui para vocês, os benefícios do louro, e vai comprar louro da próxima vez que for no supermercado. Todos nós, né? Fazendo rodízio, né? Não precisa ficar, o louro para sempre, vou usar. Não, tem vários temperos aí que podem ser utilizados. A Nídia colocou aqui, como na rua todo dia, preciso de uma consulta para organizar isso. Não, na verdade, Nídia, uma consulta não vai conseguir organizar aquilo que você faz no seu final de semana, no seu feriado, na sua rotina. Se você está vivendo a candidíase e a síndrome fúngica, você precisa conhecer cada fase e saber o que fazer em cada fase. Isso você sentada na minha frente, eu não consigo passar em 1 hora para você.
Aí você vai precisar parar, separar um tempinho da sua rotina. Então, opa, deixa eu parar aqui para aprender o que eu tenho que fazer. E é exatamente por isso que eu vou dar esses 3 dias de curso gratuito que antecedem a abertura do método, que a abertura do método é dia 25, que é a parte paga. Mas antes disso, eu ofereço um conteúdo gratuito que é prático. Vocês já saem de lá colocando isso em prática. Aí é importante que você separe um tempo para assistir esse conteúdo, tá bem? Quem não se cadastrou ainda, eu convido a se cadastrar para receber os materiais que serão enviados pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá bem? Então é importante participar do processo completo. Se não ficar colhendo uma informação aqui, outra ali, aí fica aplicando as informações de forma desestruturada, desorganizada, aí vai passar na tua cabeça assim, não funciona, eu já tentei fazer isso. Eu assisti a live da Sheila e ela falou de louro, então é o louro que eu tenho que botar para resolver e não resolveu. Eu não venci, igual algumas pessoas falam, por exemplo, de kefir, kombucha, probióticos. Não, isso não é a base de um processo de regeneração do funcionamento do corpo. É errado começar um tratamento querendo colocar um probiótico para salvar aquele corpo do crescimento de fungos. Não é o probiótico que vai salvar esse corpo, é o processo de regeneração. É a nutrição, a parte terapêutica do alimento. Aí depois, associado com essa parte terapêutica, entra ali o processo de eliminação. Que se eu não cuido do fígado, do rim, dos intestinos, da pele, durante essa via de eliminação, se eu não sei o que eu tenho que fazer em cada fase, porque é importante que vocês aprendam que cada fase que vocês estarão passando, vocês precisam colocar nutrientes específicos. A maioria das vezes em forma de alimento, mas se você não der conta da forma do alimento, aí você entra com um suplemento, tá? E isso eu ensino todo passo a passo dentro do método. E nos 3 dias de curso gratuito, vocês recebem também conteúdo sobre isso. Por isso que eu convido vocês a participarem a partir do dia 17. A Adriana perguntou aqui para eu citar outros alimentos. Aqui eu entro aos domingos para falar de algo específico, bem pontual. Então eu não fico generalizando, mas eu trago conteúdos que vocês decidem e falo para vocês aí o que pode ser feito, tá bem? Por isso que eu convido a participar dos 3 dias de curso, que aí a gente vai falar algo geral, tá? Geral e prático, completo. A Vânia tá comentando aqui da micose na unha, que nunca sarou. Nunca sarou porque você não sabia o caminho correto para sarar essa micose. Gente, quando nós não temos a informação, o conhecimento, a gente não sobe de estágio. A gente continua no mesmo nível. O aprendizado, ele é assim. Então, eu tô aprendendo uma coisa. Eu aprendi até aqui, mas eu quero alcançar isso. Só que eu só aprendi até aqui. Compreende? Então, não tem como você vencer um quadro fúngico, por exemplo, de uma micose na pele, na unha ou na região íntima, que candidíase é micose, né? Micose na vulva, na vagina, se o meu conhecimento está aqui. Você precisa subir o nível do conhecimento. Tem um destaque sobre micose aqui no meu perfil do Instagram. Depois você pode dar uma olhadinha que vai te ajudar a expandir o olhar sobre isso, além de participar dos 3 dias de curso, tá bom? Te convido a se cadastrar. Gente, uma informação importantíssima sobre o louro que eu acabei passando aqui. Eu vi o comentário da Kaline sobre a questão do diabetes. O louro, ele tem essa função de ajustar, de controlar a nossa glicemia. Então, a carga glicêmica ali da refeição, aquilo que eu como, o quanto de açúcar que sobe no meu sangue, de qualquer comida, tá? É importante que eu tenha essa regulação certinha para não deixar sobras para o fungo, tá certo? Não é só você comer um doce, comer um doce, isso vai me causar candidíase. Não é assim que funciona, tá? Bem nutridas. Fiquem em paz com o doce de vocês. Não fica assim, meu Deus, nunca mais vou poder comer doce. Você vai poder comer o doce para vencer a síndrome fúngica. Só que é importante que você compreenda que essas manobras, esses detalhes nutricionais, como por exemplo aqui a questão do louro que a gente conversou hoje, é algo que ajuda a regular essa insulina. Então isso é importante para que você mantenha esses níveis aí de insulina mais estáveis, para que a sua célula, o seu controle de defesa para controlar, fungo, aqui não é o seu lugar, vá-se embora. O teu corpo dá conta disso através ali da tua própria proteção, tá bem? E insulina, se eu manter essa insulina alta,
aí o quadro de síndrome fúngica só piora, claro, né? Então, quando eu falo sempre alta, é o dia inteiro alta, todos os dias da semana, todos os finais de semana. Não é só uma refeição, uma coisa específica, não é uma refeição, um doce, algo pontual que faz você adoecer, tá bem? E a questão da insulina alta, Kaline, pode ter relação, sim, a pessoa que está sempre com esse excesso de energia, de nutrientes que o corpo não está dando conta de controlar, pode causar o problema, tá bem? Cris, ótimo exemplo, é isso aí mesmo. O cachorro não deixa a casa segura. Então, um nutriente, um alimento só, não deixa. Que exemplo maravilhoso! Não sei se foi isso que você quis dizer, mas funciona muito bem aqui para o entendimento. Então, é só colocar um cachorro na casa, não vai fazer com que essa casa esteja segura. Eu preciso colocar outras proteções ali. Então, não adianta só colocar folha de louro, ou colocar um probiótico, ou colocar um kefir, ou eu cortei a lactose. Não é isso que faz o seu corpo regenerar, reconstruir e eliminar todos os dias, tá? Lembra sempre do processo. Então, para o meu corpo eliminar, então você fecha os olhos e você pensa tubo digestivo, aí passa pelo rim, pelo fígado, passa pelo estômago antes, aí vai para os intestinos e aí vem o processo de eliminação pelos intestinos, pela pele, por isso que a gente transpira, pela respiração. Então, é algo lindo que acontece no nosso corpo, lindo. Só que não dá para fazer esse processo de eliminação se não tem ajuda, né? Imagina só, fico colocando medicação atrás de medicação atrás de medicação, o fígado ali tá chorando. O fígado tá, pelo amor de Deus, eu não consigo dar conta mais, faz alguma coisa diferente. O fígado tá sofrendo. E aí o aviso do fígado, do rim, dos intestinos, para esse estado de sofrimento que os órgãos se encontram, é te avisar a partir do quê? Do adoecimento. Então, aumenta a coceira, aumenta a irritação, aumenta os problemas de pele, né? Tem gente que tem acne. Então, apareceu uma acne aqui, apareceu do nada. Não foi do nada, é o corpo avisando alguma coisa. Então, é importante estar de olho nos sinais, sem ficar bitolada, claro. Você não vai ficar, ai meu Deus, olhando o tempo todo, falando, ai, tá tudo acontecendo. Mas, se eu sei qual é o passo a passo que eu estou seguindo, qual é o processo de cura que eu estou direcionada, então, estou organizando meu processo de cura, eu sei o que eu tenho que fazer. A partir do momento que você sente, que você percebe, te traz paz porque você sabe o que você está fazendo. Você não está fazendo uma coisa aleatória, tá bem? Taline perguntou aqui, qual profissional eu procuro para fazer exames para saber se é síndrome fúngica ou não? Não tem exame para a palavra síndrome. Você tem um diagnóstico de crescimento de fungos ou não. Então, gente, diagnóstico médico. Eu quero saber se eu tenho problema com fungo. Eu não sei se isso aqui é fungo. Então, olha para minhas unhas, para minha região íntima, para o meu couro cabeludo ali com caspa. Não sei se isso é fungo. Tenho dúvida o que é. Você vai para o médico para ter o nome daquilo que você tem. Nem tudo tem nome, mas você vai sair com alguma informação, com alguma mensagem. E depois disso, você vem para o diagnóstico nutricional. O que é o diagnóstico nutricional? O que você está incluindo na sua alimentação, está te trazendo cura ou doença? Está te trazendo beleza ou doença? Está te trazendo libido ou frigidez, te deixando sem energia? Aí entra a minha parte, tá certo? Que são os testes que a gente vai fazer a partir do dia 17. Então, Taline, essa parte de diagnóstico nutricional, eu ofereço para vocês de forma gratuita no curso que começa no dia 17, que serão 3 dias, tá bem? Que é o que antecede a abertura da turma do método, que é dia 25. Então, dia 25 abre a turma 17 do método SP, que é o protocolo completo aí antifúngico, tanto para pessoas que estão vivendo a síndrome fúngica, quanto para profissionais da saúde que querem aprender o protocolo para espalhar a mensagem. Deixa eu ver aqui. Então, a Andrea comentou aqui como melhorar a absorção dos nutrientes na alimentação, porque a imunidade dela não aumenta. Boa, Andrea. Essa é a dúvida de muitas pessoas que estão aqui, que sabem algumas coisas sobre alimentação,
olham para o prato e falam assim, oh, minha alimentação está saudável, mas eu sinto que a minha imunidade não melhora. Então, a fase de eliminação tem alguma coisa dando errado. Então, você pode ter entrado na fase de regeneração, mas você não está no processo de eliminação correto. Então, eu sugiro que dentro do curso você não perca as 3 aulas, que a gente vai falar só sobre isso. Então, todo o conteúdo dos 3 dias é sobre essa parte aí de absorção e eliminação de biofilme de fungos, tá bem? Comer é importante, absorver é muito mais importante. Então, porque eu preciso absorver, né? Se eu como e não absorvo, é a mesma coisa. Você imagina uma pessoa que está vivendo um quadro de diarreia. Então, a pessoa ali não está absorvendo nada, está saindo direto. Só que esse quadro de má absorção, ele pode acontecer mesmo a pessoa não estando com diarreia, com essa falha no tubo digestivo. Quando eu faço assim, tubo digestivo é que vai da boca, é tudo grudado, gente. Boca até final do ânus, final dos intestinos, tá bem? Então, se há um dano nessa parte, você tem uma falha de absorção, tá bom? Nídia perguntou que horário. Isso, será avisado nos grupos o horário certinho, tá? E a liberação do link. Então, o link vai ser liberado nos grupos. Não vai ser liberado aqui pelo Instagram, porque é algo fechado para quem se cadastrou, para quem está mais interessado. Para quem quer resolver mesmo. Camila, o valor do método para a turma 17 eu ainda não liberei. O valor do método que tem aqui no link do perfil é um valor cheio. No dia 25 eu abro um valor promocional. Então, Sheila, eu quero fazer parte da turma 17. Então, espere até o dia 25, que é a data oficial da abertura da turma 17, que aí vem a promoção e os valores diferenciados para quem ingressar no primeiro dia da abertura, tá bom? Dessa turma 17. A Marg perguntou: achei que o tratamento da Cândida precisava de suplementação. Através do curso, poderemos comprar suplementos na dosagem correta para cada um? Sim. Por quê? Sheila, como que é feita a suplementação? Então, quando eu preciso suplementar alguma vitamina, algum nutriente, de onde o profissional tira essa informação? É algo que ele olha para a pessoa e faz um cálculo ali de acordo com o que ela acha da pessoa? Não, bem nutridas e futuras bem nutridas. A recomendação nutricional da dosagem, ela é feita a partir de um protocolo de proteção, o mínimo do nutriente, ou uma dose de ataque, assim como é feito nas medicações. Então, você vê a medicação, tem a medicação de 10 miligramas, 20 miligramas e 40 miligramas. Qual é a melhor dosagem para aquele paciente? O médico não sabe. O médico não tem certeza. Ele passa ali a de 10 miligramas e vê o que vai acontecer no funcionamento do teu corpo de acordo com a resposta do funcionamento do seu corpo. Então, quando você está dentro de um protocolo, você aprende como agir na dosagem de manutenção e na dosagem de ataque. Isso serve para as vitaminas, para os nutrientes antifúngicos, para as vitaminas protetoras, que essa parte de vitaminas é a parte de reconstrução para quem precisa de dosagens maiores. Por exemplo, a pessoa precisa de mais ácido fólico, que é o metilfolato, a pessoa precisa de mais biotina. Então, não necessariamente para vencer a síndrome fúngica você vai precisar suplementar tudo isso. Mas pode ser que você vá percebendo a sua fase de reconstrução e falar, opa, isso aqui já não está reconstruindo de uma forma, de um ritmo que eu sinto que é o adequado, que eu sinto que antes acontecia, agora não acontece mais, até por conta do próprio processo de envelhecimento. A gente percebe isso muito através da pele, né, da beleza, das unhas, dos fios, então como os fios nascem. Então, já é uma resposta de como está o lado de dentro, que é natural, tá, gente? Todos nós estamos com o processo de envelhecimento, porém, não é para eu adoecer o tempo todo, não é para eu estar com quadro de candidíase e de síndrome fúngica sem cura. Por isso que exige conhecimento, aprendizado, tá bem? Então, Marge, eu não sei se eu falei seu nome certo, tá? Desculpa. As dosagens são separadas desses 2 níveis, tá? Manutenção e ataque. E aí é ensinado certinho e com assistência, tá? Não é uma coisa que vocês ficam assim, eu vou fazer do jeito, não. Tem um suporte, então você tem dúvida, você pergunta dentro dos nossos encontros ou dentro da plataforma.
A Nick fez um comentário aqui que é importante que vocês saibam, tá? Ela foi na médica fazer exames e fez pesquisa de fungos e ela respondeu que não existem só de bactérias. Se existe pesquisa de fungos. Sim, existem exames para fazer pesquisa de fungo e de bactéria. Só que é mais fácil, aquilo que é mais recorrente é a pesquisa que o médico vai solicitar para você. Então, por exemplo, se você chega com uma infecção urinária, ele vai fazer uma pesquisa mais para bactérias do que para fungos, porque é mais recorrente o problema com bactéria, mas não quer dizer que não tenha a presença de fungo ali. Tá? Aí a pessoa faz o quê? Toma um antibiótico para aquela infecção urinária, né? Tá com dor, tá com incômodo, tá ali desesperado com a infecção, beleza. Aí fez o uso do antibiótico. Só que essa pessoa não sabia que ela tinha que fazer uma alimentação de proteção para não crescer fungo, que é essa terapia nutricional antifúngica que eu ensino para vocês dentro do curso gratuito, a parte da combinação e o passo a passo dentro do método, a parte completa, lá até a fase de reconstrução. A pessoa não sabe dessas informações e usa um antibiótico e segue fazendo o que sempre fez. E aí, de repente, está com candidíase. É isso que acaba acontecendo. E isso não prejudica, né, bem nutridas, só a questão física, né, de você, tem que usar remédio de novo, não sei o que está acontecendo. Isso impacta a sua vida como um todo, né, o seu sentir, o seu lado espiritual, o seu feminino, mexe com a sua autoestima, você fica se sentindo mal. Então, passa meses, então nós estamos em julho de 2022. Há quanto tempo você está nesse processo de busca? Há quanto tempo? Por isso que no dia 17 a gente vai marcar data. Ninguém sai do curso gratuito, dos 3 dias de curso, sem data marcada. É a data do início oficial, porque não tem mais essa, eu comecei aqui. Quem quer resolver mesmo, marca a data, verbaliza o que vai resolver e vai falar mais, a partir do momento que começa o processo, começa a falar sobre a cura. Chega de falar só sobre doença, é falar sobre a cura, sobre as pequenas vitórias, sobre o dia a dia, as pequenas manobras que são feitas, como por exemplo aqui conversamos hoje sobre o louro. O louro, então o louro ali no feijão, maravilha, isso aqui eu consigo fazer, é uma vitória que precisa ser celebrada, todas as vitórias serão celebradas e a partir do dia 17 você vai marcar a sua data. Então, Sheila, eu estou vivendo isso há tantos anos, já me acostumei a falar que eu tenho isso. Você vai parar de se acostumar a falar que você está sempre doente, porque agora você está se curando. A partir do momento que você sai do território de só repetir as medicações, entendi que isso aqui não é o caminho, porque eu tô cada vez mais doente, eu não vou continuar mais nisso. Então, você saiu desse território e você recebeu a bênção do alimento ali, olhei para o alimento, agora eu respeito, eu tenho gratidão por ele, agora eu vou olhar para isso como um processo de cura mesmo, né? Não é simplesmente para encher a barriga somente, encher a barriga é delicioso, alimento conforto é delicioso, mas o processo de cura envolve o amor que eu tenho por mim é superior a todas as outras coisas que estão acontecendo naquele momento e eu vou separar esse tempo, esse momento para resgatar esse amor que em algum momento eu deixei de lado e comecei a expandir, a passar o meu amor adiante e parei de me amar, porque eu parei de me nutrir, ou nem percebi que eu não estava me nutrindo. E, gente, eu falo dessa forma aqui com vocês porque aconteceu comigo. A gente não percebe, a gente se doa. A mulher tem muito disso, doação. Então, doação no sentido de fazer muito pelo outro, né? Então, faz muito pelo masculino, faz muito pelos filhos, faz muito pelas amizades. E tá tudo bem, isso é da nossa natureza, é lindo. Só que aí tem que ter esse momento de respiro, de autocuidado. E aí vem o processo nutricional, tá bom? Nutrir, lembre-se, é feminino. Andréia tem fungo nas unhas há 20 anos, então bora curar esses fungos, né? Você tem, é uma condição que não representa quem você é. Representa algo que cresceu em você e que precisa ser tratado, tá bem? E aqui o objetivo da terapia nutricional é este também. Isabel perguntou, síndrome fúngica pode causar muitas crises de rinite e sinusite? Tem relação? Tem relação sim, porque envolve a alergia alimentar tardia. Então, na parte do diagnóstico nutricional, que é o segundo dia do curso,
vocês entenderão qual é o nível de alergia alimentar que vocês estão. Porque a alergia alimentar, ela só acontece quando há um dano na proteção aqui do tubo digestivo e o sistema imunológico, ele vê o alimento como um agressor. Fala assim, esse alimento aqui não, esse alimento aqui não tá legal. Então, dá um tempo nesse alimento aqui. É basicamente isso que acontece. Mas não é que um alimento, nossa, ele é um vilão, ele é algo do mal. É porque em algum momento a proteção do teu corpo, ela ficou com alguma deficiência e para fazer a digestão daquele alimento, ela não tá dando conta. O lado de dentro tá dando conta de fazer a digestão daquele alimento, daqueles alimentos. E aí, para você entender esse processo de alergia, que você passará por ele, você não permanece nele. Então, alergia é diferente de intolerância. Então, você passa pelo processo, você entendendo qual é o seu grau. E aí, você vai olhar para o cenário dentro do passo a passo, você compreende os riscos e como melhorar isso, tá bem? Deixa eu ver aqui. Bom, quem perdeu o conteúdo do louro, sugiro que assista esse conteúdo aqui gravado. Eu vou deixar ele salvo aqui no perfil do Instagram. Eu falei no início, eu não vou repetir agora, por respeito às pessoas que estavam aqui desde o começo. E vou terminar de responder aqui as dúvidas de vocês. E convido vocês a participarem das consultas nutricionais e no conteúdo riquíssimo que precede o nosso evento, o nosso curso gratuito. Então, essa próxima semana, manhã e noite, vocês verão eu ao vivo aqui, conversando sobre diversos temas, diversos conteúdos, às 7h59 da manhã e 7h49 da noite, tá? Então, nesses dois momentos, eu entro para conversar com vocês e para trazer também conteúdo vindo de outras pessoas, para elevar mesmo o conhecimento pré-curso. Porque é importante que vocês já saiam daqui aplicando as coisas, porque senão você esquece. Aquilo que você aprende e não coloca em prática, você esquece. Então é para sair já colocando em prática, tá bom? A Márcia comentou aqui do lúpus e da questão da baixa imunidade do problema renal. É isso mesmo. Quem tem já um diagnóstico de doença autoimune é uma pessoa que precisará ter um pouco mais de atenção às células de defesa, aquilo que eu falei lá do início do hemograma. É fazer o exame o tempo todo, ficar vendo o hemograma o tempo todo? Não, não é isso. Mas compreender que o corpo, em algum momento aí, Márcia, 5, 10 anos atrás, começou a acontecer uma fragilidade, que o seu sistema imunológico ficou cada vez mais agitado por conta dessa fragilidade vinda da alimentação e do ambiente. E aí o sistema imunológico reagiu, causou a degeneração e com isso ele ficou mais enfraquecido. Quer dizer que você não entra em remissão? Não, você entra em remissão. Mas não entra em remissão fazendo aquilo que você acredita, muitas vezes, que é o padrão de alimentação para regenerar o teu corpo, sabe? Então, talvez esteja faltando conteúdo, se você sente que você continua adoecendo. Tá faltando informação, tá bem? Esteja no evento que isso vai te ajudar bastante. Ana perguntou se a lesão do HPV tem a ver com a alimentação e com a candidíase de repetição. Tem a ver com uma infecção e essa infecção precisa entrar em remissão. Então, a partir do momento que você entra em contato com o vírus, com a bactéria e com o fungo, você entra no processo de cura ou de remissão. No caso desse vírus, você entra em processo de remissão. E isso não vai te trazer nenhum malefício, Ana, para a vida, desde que você se mantenha bem nutrida. Tá? Então, o processo de nutrição, ele serve exatamente para quando a gente tem uma ferida, alguma coisa acontecendo no nosso feminino, no nosso útero, ou em qualquer parte do corpo, seja na região íntima ou na pele, qualquer parte, eu tenha nutrientes e matéria-prima e bloquinhos para reconstruir essa parte do corpo que está adoecendo, tá bem? Então, indiretamente ajuda, tá? A alimentação, mas não está vinculada com a candidíase. Uma coisa... Voltei. Uma coisa é fungo, outra coisa é vírus, mas elas agem juntas. Normalmente, quando você tem um ataque viral, você pode ter um ataque fúngico associado, porque quer dizer que a sua defesa caiu. Por isso que uma pessoa pode desenvolver, por exemplo, herpes, e aí ter o quadro de candidíase junto, tá? Por isso que envolve muito
esse processo de sentir, de acolhimento, de amor, de cuidado. Então aí é exercer o feminino mesmo, tá? E que pode parecer assim muito simples, né? Ah, exercer o feminino, tá? Mas cuidar de si é mais fácil você cuidar do outro muitas vezes do que cuidar de si. Para algumas pessoas, fala assim, nossa, eu vou cuidar de mim, vou gastar esse tempo cuidando de mim, comprando aqui um alimento, uma coisa para me nutrir. Para algumas pessoas isso não é comum de ser feito, né? Ela acaba fazendo para o outro, mas para ela não. Que era o que eu fazia, né? Eu fazia muito, cuidava muito das pessoas. Então, já era nutricionista quando eu desenvolvi a síndrome fúngica em 2017 e o olhar para mim ficou para trás. Então, além de eu estar numa posição errada na minha família ali, que sempre estavam com questões para serem resolvidas e eu ficava ali tentando ajudar, achava que eu precisava estar presente para resolver aquelas questões que não tinha nada a ver. Com isso, o meu cuidado, a minha nutrição, o amor pelo funcionamento do meu corpo em ajustar alimentos, prestar atenção nos detalhes, isso foi ficando de lado. E quando aconteceu, o conjunto de gatilhos, eu adoeci, né? Que veio a micose mais severa, a desidrose e assim por diante. Então, isso pode estar acontecendo com você. E a virada de chave, a vitória é o quê? Opa, agora acabou, vou cuidar de mim. Acabou o quê? Acabou ficar só olhando para os lados e eu aqui adoecendo. Né? E eu parando de prestar atenção no meu sentir, no meu papel em servir também. Então, é um momento de acolhimento. Acho que é essa palavra que se encaixa melhor. De você se acolher, né? E às vezes a gente fica esperando que alguém nos acolha. Então, deixa eu sentar aqui na consulta. Então, precisa marcar a consulta para essa pessoa aqui me acolher. Ela até pode te ajudar nesse processo de acolhimento com algumas palavras, igual eu procuro fazer aqui com vocês. Mas esse acolhimento profundo é vocês mesmas, tá? É você se acolhendo o tempo todo. Perguntaram se vitamina ajuda na micose. Ajuda da mesma forma que ajuda na candidíase. Não importa onde o fungo cresça, não importa qual é a parte do corpo que está com fungo. A raiz desse supercrescimento é falta de proteção, é sistema imunológico frágil. E onde está a proteção? Onde estão as células de defesa? Então, lá do hemograma que eu comentei com vocês, que é onde mostra a defesa do corpo, é a nível intestinal. E esse crescimento de fungos, a raiz dele é intestino delgado, tá? Então, qualquer fungo que esteja crescendo, então pode ser uma pessoa que tem a queixa de fungo no couro cabeludo, dermatite seborreica, aí a outra pessoa tem candidíase na vagina, aí tem uma outra que tem micose, tem outra que tem micose na pele. A raiz não é a região do corpo que está adoecida. Tubo digestivo é a raiz, chegando a intestino delgado. E aí, lá no intestino, as células de defesa, então, a proteção do seu corpo está toda desequilibrada, tá tudo, ai meu Deus, não sei o que está acontecendo aqui, que batalha é essa que esses fungos estão crescendo aqui cada vez mais, cadê a defesa? A gente precisa de defesa. Aí a pessoa não sabe que precisa mandar defesa, manda eliminação. Então bota remédio atrás de remédio, eu quero eliminar, e o corpo tá assim, pelo amor de Deus, eu preciso de defesa. Eu preciso de defesa para ajudar a eliminar essas toxinas. Que aí o fígado grita, que eu falei para vocês, o fígado fica, pelo amor de Deus, me ajuda. E o intestino também, e assim por diante. Dá para entender essas histórias aqui que eu conto para vocês? Fica claro? Ó, o caso da Anda aqui, ó, que ela tá tomando antibiótico para sinusite. Mesma coisa, entra a mesma orientação. Uma pessoa que tomou há 3 meses o antibiótico, a conduta é a mesma. Então, você precisa repor, fazer o processo de regeneração da mesma forma, tá bom? A Ana perguntou assim, algum impedimento de gestante participar do método? Não tem nenhum impedimento, só que na fase de eliminação, Ana, primeiro eu sugiro, Ana, que você faça o conteúdo, o curso gratuito dos 3 dias, é importante que você esteja presente, tá? Que ele é o primeiro módulo do método que eu entrego para vocês gratuitamente. Então, é importante que vocês façam ele, tá? E na fase de eliminação exige um cuidado, tanto na gestação quanto na amamentação, um cuidado com extrato ativo para a eliminação do biofilme de fungos. Porque o momento da gestação você não pode dar um
fazer com que tudo saia do formigueiro ao mesmo tempo. Compreende? A liberação disso é um pouquinho mais lenta, mas isso é ensinado lá. Você vai ter suporte para isso. Então, resumidamente, pode sim. A Sheila perguntou assim, a cândida de repetição pode virar uma doença grave? Quando você perde as defesas do corpo, cada vez vai ficando mais enfraquecida, você tem uma série de doenças de repetição. E se de repente acontece alguma coisa grave com você, que você vai parar numa UTI, o risco de você ter um crescimento de fungos diferente, que não é a Candida albicans, é uma Candida mais potente, como a Candida auris, se você acontece isso com você, ali o risco de você ter algo muito pior, ele aumenta. Então, o trabalho aqui é que para que isso não aconteça, que você não vá parar numa UTI. É claro que existem as ocasiões que são inevitáveis, né? Um acidente, uma coisa assim desse tipo, mas não cair numa UTI por uma questão de desnutrição, porque a sua defesa está fraca. A gente fortalece defesa com nutrientes, ponto e acabou, tá? Então, a medicação te livra da morte, mas a partir do momento que aquilo, você já repetiu aquele processo, aquele ciclo várias vezes, ela não está te livrando mais da morte, ela está te adoecendo. Então, o remédio virou veneno. Então, você saber dosar isso é de extrema importância, tá bom? Então, mulheres maravilhosas, eu vou encerrar aqui. Tô vendo que vocês estão participando, comentando muito, maravilha. Eu encontro com vocês amanhã. Amanhã seguimos com os conteúdos manhã e noite. E dia 17, oficialmente, a gente começa o curso gratuito. Então, o link de inscrição está aqui no perfil. Então, quem não se cadastrou, entre lá para receber os materiais gratuitos, tá bem? Então, os materiais serão enviados só pelos grupos, WhatsApp e Telegram. E amanhã eu entro novamente aí para conversar com vocês e para interagir aqui no vídeo. Então, quem quiser participar, entra aqui para poder interagir, para poder fazer a pergunta e conversar comigo, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótima noite. O chá pode ser morno, tá? Não precisa ser frio, não. Pode tomar ele morno. Essa acho que é a pergunta da Nídia aqui, só para fechar, para encerrar. Bom sono reparador, bom descanso e até amanhã. Link no perfil, se cadastra lá para o nosso curso. Encontro vocês amanhã e também no dia 17. Um grande beijo.